E aí, mancebinhos, esse é o nosso último vídeo com questões sobre questões de semântica. Nós fizemos várias questões, muitas questões objetivas. Aqui minha tela para vocês. Paramos na questão 25. Essa é a última questão. Esse é o último vídeo. Vamos direto à questão. Ele fugiu de casa aos 7 anos para morar nas ruas de Porto Alegre. A forma de reescrever-se essa frase do texto que altera o seu sentido original. Então, uma questão de paráfrase, porque eu reescrevo, mas ele quer o que não é paráfrase, entendeu? Eu vou ter 4 paráfrases. O que é paráfrase, se você esqueceu? Parafrasear é reescrever um texto mantendo-se a ideia original, mesmo que eu altere a posição das palavras ou que eu mude as palavras. O que eu tenho que manter é o sentido original, certo? Então vejam, ele fugiu de casa aos 7 anos para morar nas ruas de Porto Alegre. Então, deixa eu iniciar aqui o cronômetro. Ele fugiu de casa para morar nas ruas de Porto Alegre aos 7 anos. A ideia é a mesma, mas que mude a disposição. Então é a resposta, que era aquela que muda o sentido original. Aos 7 anos, ele fugiu de casa para morar nas ruas de Porto Alegre. Mantém a ideia. Ele, para morar nas ruas de Porto Alegre, fugiu de casa aos 7 anos. Mantém a ideia. Letra D. Aos 7 anos, para morar nas ruas de Porto Alegre, ele fugiu de casa. Também mantém a ideia. Resposta letra E. Ele fugiu de casa aos 7 anos de Porto Alegre. Parece que ele fugiu de Porto Alegre. Não. Ele fugiu de casa aos 7 anos para morar nas ruas de Porto Alegre. Então, aqui muda a ideia. Não coloquei aqui, dei mole. É a letra E, ok? Anotem aí, letra E. Eu coloquei sim. Tinha que clicar aqui o mouse. Então, letra E. 26. Mundos inóspitos e uma questão análoga. Questão básica de sinônimo, de sinonímia. Considerando-se o contexto, que estava num texto, o sentido dos elementos grifados está sendo reproduzido respectivamente em. O que é inóspito? Disse de lugar que não oferece condições para se viver. Disse do tempo, do clima, que torna um dado lugar inóspito, que não é hospitaleiro. Voltando aqui. O que é análogo? Em que há ou que manifesta analogia. Até agora nada, não é? Afim ou comparável. Desempenha funções idênticas. Então essa é a ideia. Então vamos ver. 26, eu tenho na letra A, desacolhedores e semelhantes. Né? Acolhedor é hospitaleiro, receptivo, desacolhedor é o que não é hospitaleiro. Insólito, tem insólito também? Aqui na letra B, né? Insólitos, eu tenho letra B, aqui, insólito que não é habitual ou frequente. Então, é incomum. Então, não é a resposta. Letra A é melhor, por enquanto. Letra E, ambivalente. Ambi, 2. Deixa eu colocar para vocês aqui ambivalente. Coloquei. Ambivalência, qualidade de ambivalente, que tem 2 valores. Devoluto é desocupado, livre. Na letra D, eu tenho devoluto. Ok? Então, a resposta é a letra A. Desacolhedores e semelhante. Ermo é distante, assim, vazio, um local ermo, vazio, esquisito. Então não é a resposta. Ok? Número 26, só sinônimos, letra A. 27 tem um texto imenso. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. A Siri está falando aqui comigo. A raça humana é a ferida acesa, uma beleza, uma podridão, o fogo eterno, blá, 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 blá. A raça humana é o cristal. E vai assim o texto. Vejam só. No texto, que é a letra de uma canção, o verbo ser encontra-se no presente do indicativo. A raça humana é. Porque o autor pretende fazer o quê? Marcar fatos que ocorrerão em um futuro próximo? Não. A raça humana é um trabalho. Já é. Expressar ações habituais dos seres humanos que ainda não foram concluídas? Não, que não é uma ação, é uma condição, não é? Dar vida a fatos ocorridos no passado como se fossem atuais? Não é isso. A raça humana é apresentar uma condição ou situação como permanente. Essa é a resposta sempre exepada. Então, enunciar fatos que ocorrem no momento em que o texto é escrito. Não, a raça humana é.
né, desde sua existência, desde sua criação. 28. A exploração inadequada dos recursos naturais sem plano de manejo adequado tem causado a extinção de centenas de espécies. É só até aqui que me interessa. Tem causado. O verbo ter no presente do indicativo, eu tenho, tu tens, ele tem, mais causado que é o particípio de um outro verbo. Ter no presente, do indicativo, mais o particípio de um verbo, de outro verbo, essa junção é do pretérito perfeito composto. O que é isso? É um fato que começa no passado que vem até o presente. Por exemplo, eu tenho estudado português. Tenho estudado, mesmo tendo o verbo ter no presente, mas os dois aqui, ó, tem essa ideia, esse valor semântico. Então, se eu tenho estudado, começou no passado e vem até o presente. E até pode ir para o futuro. Essa é a pergunta. A forma verbal tem causado indica uma ação que iniciou no passado próximo e deve continuar no futuro. Passado próximo, segura essa informação aí. Começou no passado e continua no presente. Então, nada me diz que tenha sido um passado próximo. Então, na comparação, a letra B é melhor. Ok? 29. Alunos do ensino médio que foram classificados como cooperativos e conscientes há 10 anos, hoje têm um salário maior do que o de seus colegas, considerados com poucas habilidades sociais. Olha só, maior do que. Já me basta essa informação. A questão é sobre isso. Hoje tem um salário maior do que o de seus colegas. A eliminação do termo sublinhado, pensa o seguinte, Mancebinho, maior do que, menor do que, esse do pode ser retirado. Ele é só uma maquiagem nessa expressão comparativa. Então, o do, se eu posso retirar, não muda a ideia, nem muda a função sintática, nenhum prejuízo. Isso se chama partícula expletiva ou de realce. Há outras partículas de realce, não é? Mas aqui, ó, por exemplo, um outro exemplo. Ó. Flamengo é que é o melhor. O Flamengo é que é o melhor. Tira esse é que. O Flamengo é o melhor. Então, esse é que, como são duas palavras, eu chamo de locução expletiva ou de realce. Eu posso retirar e não há nenhuma mudança. Então, a resposta é a letra E. 30. Pense duas vezes na próxima vez em que sentir o ímpeto de ajudar aquela velhinha simpática a atravessar a rua. O estudo da Universidade Estadual de Washington demonstrou que certos atos de altruísmo, como abrir mão de alguma coisa pelo bem da maioria, em vez de melhorar a nossa reputação, podem fazer os outros não gostarem da gente. O mundo é muito louco. Considerando o trecho acima, analise as afirmativas seguintes para, em seguida, assinalar a resposta correta sobre elas. Vamos ver. Em pense duas vezes, a forma verbal está no presente do subjuntivo. Aqui é uma sugestão, então é imperativo afirmativo. Então, item 1 não está correto. 2. O vocábulo altruísmo indica o sentimento de quem prioriza o seu próprio interesse. Não, alter é o outro, pensar no outro. Então, o próprio interesse seria egoísmo. 7 minutos, vamos lá. Em certos atos, a inversão posicional dos vocábulos, mudou de posição aqui as palavras, altera o valor semântico. Certos atos, determinados atos, atos certos, atos corretos, já muda a ideia. E a classificação morfológica. Em certos atos, igual a determinados atos, certos é pronome indefinido. Em atos certos, atos corretos, certos é adjetivo. Então há mudança também de classe gramatical. Então a resposta é a letra E, porque só o item 3 está correto. 31. Os homens que voltaram da guerra traziam feridas e pesadelos. Encontraram suas amadas indiferentes, passara tanto tempo que algumas nem se lembravam deles. E muitas tinham estabelecido novos amores. Entretanto, é uma conjunção coordenativa adversativa, que está deslocada, por isso que está entre vírgulas. Entretanto, entretanto, desloquei. Quais são as principais adversativas? Mas, porém, entretanto, contudo, no entanto, todavia, né? Então, não obstante, pode ser uma expressão adversativa, só que uma delas não pode ser deslocada. Não posso mudar de posição. Sempre vem no início da sua oração, que é a conjunção mais. A questão pede o quê? A palavra sublinhada pode ser substituída sem alteração da posição, então tem que ser nessa posição aí, não caberia a conjunção mais,
Uma a mais, não dá. Muda a ideia, não dá para usar. Então, sem alteração da posição e do sentido. Então, vendo aqui as opções, eu tenho mais logo de cara, não posso, porque está deslocada a conjunção entretanto. Pois, contudo, porquanto e com quanto. A resposta é a letra C, contudo, é a conjunção adversativa. Pois, entre vírgulas, deslocado, é conclusão, é conclusiva. Porquanto é explicativa. E com quanto é igual a embora, é concessiva. Então, a resposta é a letra C. Saudade é um pouco como fome, só passa quando se come a presença. Mas às vezes a saudade é tão profunda, olha o tão aí. Quais são os 4 T's? Tão, tal, tamanho e tanto. Um deles reforçando a ideia, intensificando a ideia, depois vem o quê? Ele falou tanto que ficou sem voz. Esse que introduz uma oração com a ideia de consequência. Então, olha só. A saudade é tão profunda que a presença é pouco. Vamos ver. No trecho, às vezes, a saudade é tão profunda que a presença é pouco, há uma relação semântica de quê? É tão profunda que provoca uma consequência. Ideia de causa e consequência ou de causa e efeito. Você vai procurar uma coisa ou outra nas opções. Resposta, causa e efeito, lá na letra B. Ok, mancebinhos? Vou parar aqui, zerar. Então é isso. Terminamos os vídeos sobre semântica, depois outros assuntos para vocês aqui. Inscrevam-se no canal e também sigam-me lá no Instagram, @profamoraes, ok? Grande abraço, stop share, parar aqui o vídeo.